Olá, turma. Professor Mário Muilaert, turma do segundo módulo do EJA. Vamos falar hoje sobre a arte e a história. Começando pela história, falaremos sobre os conteúdos voltados para o período conhecido como pré-história. Então, no período da pré-história, nós vamos ter basicamente 4 períodos que foram desfragmentados, né? Esses períodos foram o período paleolítico, o mesolítico, o período conhecido como neolítico, ou seja, o novo, né? Neo vem de... a palavra neo é novo, então passa a ser o novo, né? Período lítico é pedra, tá? Então passa a ser o novo período da pedra. Então, paleolítico, mesolítico, neolítico, ou seja, novo período da pedra, e depois a idade dos metais, né? Que o homem começa a extrair então os metais da natureza para o uso, né, como ferramenta, como uma série de utensílios, né, para o seu cotidiano. É o período que foi um surgimento e desenvolvimento dos primeiros humanos na Terra, ok, pessoal? E usavam muito, né, principalmente esse período, usavam muito, principalmente a questão da sobrevivência, ou seja, a necessidade de sobrevivência. Então eles tinham que, de alguma forma, lidar com isso, né? Então, não só com a sobrevivência, mas também lidar com as intempéries do tempo. Foi um período muito diferente do período que nós vivemos hoje, né? Segundo alguns históricos, algumas relações desses períodos que o homem passou pela Terra, a relação de fração de tempo e a forma como a temperatura, como a Terra, né, se relacionava com a questão do planeta de um modo geral, era muito diferente dos dias de hoje, tá? Algumas mudanças estão ocorrendo e vocês devem estar observando sobre essas mudanças, né? Essas mudanças são mudanças que vêm sendo mudanças de ano para ano, né? E às vezes as estatísticas são de 10 em 10 anos, nós vamos ter alguma alteração. Essas alterações elas têm ocorrido e nós estamos sentindo isso, né? O Brasil, por exemplo, agora teve um frio que há 50 anos atrás não tinha, né? E esse período pré-histórico, o homem se escondia, né, nas cavernas porque era muito comum, por exemplo, ter tempestades terríveis de temporais, né, terríveis com raios. Então, os raios caíam sobre a terra, destruindo tudo, destruindo árvores, até mesmo a própria pouca construção que eles faziam, né? E em termos de construção, em termos até mesmo do que eles utilizavam do próprio uso do solo, eles extraíam o que a gente vai chamar de utilização, né, vernacular. O que seria vernacular? Vernacular seria extrair do próprio solo onde o homem habita aquilo que ele vai ter para o seu convívio, né? Tanto para a construção, ou seja, da sua cabana primária, né, ainda ali naquele período, ainda não, o homem não tem uma construção que ela vá ser talvez dita como ambiente já próprio, né, civilizatório, que vai se estender por longos, né, séculos ou pelo menos por algum período de tempo maior do que tudo aquilo que ele construía, que na verdade era muito perecível. O homem usava muita palha, usava muita madeira, né? E vinham essas tempestades, as tempestades vinham destruindo tudo. Então muitas das vezes eles saíam dali e iam procurar outro local, né? Outra localidade para fixar residência novamente, dar todo o processo inicial. Usavam muito, por exemplo, a questão, porque eles eram, né? Eram caçadores, eram pescadores e coletores, ou seja, colhiam aquilo que plantavam. Mas quando aquele solo era muito castigado, eles tinham que então procurar outro lugar para dar o processo inicial de toda aquela trajetória. Tá bom, pessoal?
Então a nossa aula de hoje ela vai ser baseada, o texto que eu vou passar para vocês vai ser baseado sobre esse conteúdo, né, que eu estou apresentando aqui a vocês. Eu gostaria muito que vocês pudessem ler, tá, esse material, porque pode ser uma fonte já de trabalho, né, para o nosso fechamento lá no final do nosso período, tá bom? Então o texto que vocês vão receber, ele vai estar falando sobre o período pré-histórico, vai estar falando detalhadamente sobre o período paleolítico, mesolítico, neolítico, o novo período da pedra e o período da idade dos metais, ok? Em relação à questão da arte, eu vou mandar para vocês uma imagem junto, né, com o texto, para uma reflexão, né, o que o homem produzia nesse período. Então, nesse período, o homem ele era denominado, né, a arte rupestre. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a arte rupestre, mas é uma arte que as pinturas são feitas nas cavernas, ok? Então o homem usava, às vezes até mesmo de sangue de animais, né, ou qualquer tipo de vegetação que tivesse algum pigmento, né, e ele então pigmentava as rochas, né. A questão do sangue de animais, e até hoje resiste nessas cavernas, muitas delas descobertas, né? A França, se não me engano, foi uma das primeiras cavernas que descobriram arte rupestre. Elas, na verdade, o que acontece com o sangue? O sangue ele fixa na rocha, né? E a partir desse momento que ele está fixado na rocha, ele não sai mais. Então, por isso que resiste até hoje, né? Até os dias de hoje, tá bom? Então, muito obrigado e passarei para vocês o material.